Aí vem o São Paulo! São Paulo! O mundo é seu, torcedor tricolor! Clube brasileiro! Representante do São Paulo não tomou cartão, então pode falar. Vai lá. No domingo passado começou aí uma conversa que o Marcos Leonardo viria para o São Paulo. O São Paulo as conversas já estavam avançadas, né? O Marcos Leonardo do Al Hilal. E faltavam só alguns detalhes para o clube saudita aceitar todos os termos para um empréstimo até o fim do ano. E apesar da forte concorrência da Europa, o São Paulo estava bastante confiante para fechar o negócio. Mas aí, isso aconteceu no domingo, né? E a janela fechava, domingo passado, e a janela fechava na terça-feira, se eu não me engano, ou quarta-feira. É isso. Terça-feira, dia 1º, né? É. Não, dia 2, aliás, desculpa, perdão. E aí o São Paulo tentou o possível, assim, falou com o Al Hilal, tudo, tentou fazer algum negócio. O Marcos Leonardo também estava querendo muito ir para o São Paulo, recusou várias propostas da Europa e também do Flamengo, Palmeiras e Santos, e disse que se fosse para o Brasil ia jogar no São Paulo, que é o time de coração do pai dele, e também ele já, quando pequeno, ele ia bastante no Morumbi, tem umas fotos aí também que vazou dele no Morumbi. Mas o São Paulo tentou de todas as formas, mas o Al Hilal queria que o São Paulo desse alguma compensação pelo empréstimo, que seria até o fim desse ano. Mas o São Paulo, por conta das questões financeiras, né, não tinha como pagar, né, pelo Marcos Leonardo. Então, as negociações, o São Paulo não conseguiu, né, ter um negócio com o Al Hilal, porque com o Marcos Leonardo já estava tudo certo. O Marcos Leonardo e o staff do Marcos Leonardo queriam vir para o São Paulo, principalmente por causa da Copa do Mundo, porque o Marcos Leonardo quer ser convocado para a seleção brasileira, e estando no Brasil é mais fácil ser convocado, né? Melhor do que estar na Arábia. E o Al Hilal até foi para o São Paulo, que as negociações não estão fechadas. Tipo, o São Paulo no futuro pode tentar o Marcos Leonardo ainda, mas que agora não ia dar, porque o Al Hilal queria de qualquer forma, qualquer jeito, que o São Paulo desse alguma compensação financeira para ter o Marcos Leonardo, né? Aí o São Paulo, na terça-feira, horas antes de fechar a janela, contratou o Rigoni, que voltou ao São Paulo. Ele foi jogador do São Paulo em 2021, junto com o Crespo, né, técnico do São Paulo, e o Crespo que chamou o Rigoni, né, que pediu a contratação do Rigoni, mais um atacante ali, né, ponta, e porque o São Paulo tem 3 atacantes também, centroavantes, melhor dizendo, lesionados, né. E aí a situação do departamento médico do São Paulo, Luiz Gustavo tá com... são 9 desfalques, né? E o Luiz Gustavo tá com atividades com elenco sem impacto. O Caleri tá correndo no campo com a fisioterapia e atividades internas. E provavelmente alguns jornalistas já estão dizendo que é possível que ele já volte na semifinal da Libertadores, se o São Paulo passar, porque o Caleri tá querendo muito. Ele tá indo muito bem na recuperação, acho que ele se machucou o joelho em março, né, teve LCA e já tá voltando agora. Não sei, acho difícil isso acontecer, porque tem toda a questão de recuperação, sendo também a pior lesão, né, que um jogador pode sofrer, essa de LCA, né,
Mas enfim, agora é tentar. Agora é rezar, assim, né? Acreditar, orar, que o Caleri vai voltar aí pra Dá pra São semifinal. Paulo. E mais uma vez a torcida do São Paulo foi decepcionada. Fizeram até musiquinha, né? Pô, mano, foi. Eu vi uns memes aqui muito interessantes dessa questão. Um deles aqui colocaram aquele meme da senhora que queria comprar a moto e que já estava avisando que não ia pagar. Eles colocaram o símbolo do São Paulo com o símbolo do Al Hilal falando, né, que vou comprar o Marcos Leonardo, mas já vou avisar, não vou pagar. Já tô avisando. O pior, né? Eu não sei, a Abel tá mais por dentro que a gente aí, com certeza, mas eu vi que ele chegou a abrir mão de salário e tudo mais, né? Pra poder. Mas aí os árabes lá, não, mesmo assim, bateram o pé, ainda não quiseram, né? Porque é pouco dinheiro, né, pra eles. Não faz cosquinha, né? Aí complica. E eles receberam também propostas maiores, assim, tipo, europeu. E mesmo assim, o Marcos Leonardo queria continuar no São Paulo. O Marcos Leonardo até pensou em rescindir o contrato. Rescindir o contrato com o Al Hilal, porque ele não gostou da atitude do Al Hilal, porque ele queria de qualquer jeito vir pro São Paulo. Mas será que isso aí não foi tipo uma birrinha do time lá da Arábia? Porque isso que vocês comentaram, né? Que o Marcos Leonardo ele teve sondagens e teve algumas propostas de times de fora, né? No qual o Al Hilal ia receber alguma recompensa financeira, né? Compensação financeira. E ele falou: não, eu abro mão do meu salário para ir para o São Paulo. Só que nisso daí o time árabe não ia ter nenhum... Não ia ter compensação financeira, né? Praticamente. Os caras querem o dinheiro, né, mano? É foda, mas infelizmente... Se eu não me engano, o São Paulo chegou a oferecer o valor dos salários como compensação pro Al Hilal, mas aí, como eu falei, fica baixo o valor, aí eles não aceitaram. Quer dizer, o que ia deixar de pagar pro Marcos Leonardo, o São Paulo ia pagar pro Al Hilal, mas aí eles não quiseram. Mano, esses caras são chatos, velho. O esforço também do Marcos Leonardo em querer vir pro São Paulo também impressionou todo mundo, assim, tanto o torcedor quanto pessoas de dentro do clube ficaram impressionados assim, com o esforço do Marcos Leonardo querendo vir pro São Paulo. E agora eu acho zoado, porque agora eles vão ter um cara que não quer jogar. Gente, pois é, ele não vai querer jogar. Não tá nem inscrito, Tati. Ele não foi nem inscrito no campeonato deles lá no Saudita. Ele vai jogar com uma vontade pra caramba, velho. É um detalhe, né? Porque esse aí que a Bel comentou dele querer rescindir, ele primeiro estava cogitando em entrar na FIFA para quebra de contrato por justa causa, porque ele, por ter uma idade baixa, né? Ele estava sendo impedido, teoricamente, de poder jogar. Só que o time, como não é bobo nem nada, registrou ele em 2 outros campeonatos que o time participa. E aí, nisso, não caracteriza a questão de não poder exercer sua função, né? Então, quebrou as pernas dele nesse sentido também. Caraca, mano, que foda, cara. Libera o cara não tá com vontade de jogar nesse buraco, velho. Mas que tá, né, Tati? Liberar, eles falam, libera, só paga o que a gente gastou, né? Muito mercenário. Não, tipo, esse é um empréstimo até o final do ano. Menos de 6 meses, 3 meses. Então. Era empréstimo, cara. Maria. Ô, Paulo Sovina. A gente tá em setembro, seria estar em dezembro. Nossa, tipo, 3 meses. Ah, meu Deus, o cara não tá nem inscrito. Vocês vão falar que eles não tá nem inscrito. Bom, voltando aqui com a situação do departamento médico, né, de São Paulo. O Ian Francisco tá em recuperação no Refis. O Oscar tá correndo no campo, com fisioterapia e atividades internas. O Arboleda, a maior parte das atividades com o elenco, complementos com a preparação física.
Isso que eu tô falando é o GE que deu essa informação, o Globo Esporte, né? Que os nossos Alisson... times não falam, né? Pois é, São Paulo não fala, mas... Abafa. Não é transparente, né? O departamento médico. O Alisson tá treinando com os companheiros e fazendo complementos específicos. Marcos Antônio, queria que fosse Marcos Leonardo, mas enfim. Corridas no campo com a fisioterapia. André Silva, recuperação do Refis Plus. Lucas, recuperação no Refis Plus. E desses 9 desfalques, somente 3 jogadores, o Arboleda, o Marcos Antônio e o Alisson, devem voltar contra o Botafogo dia 14, depois da data FIFA. E também outra coisa boa que aconteceu essa semana para o São Paulo foi a venda do André para o Real Betis, que com a solidariedade da FIFA, São Paulo tem 3,5%, 3,5% dessa venda. Então o São Paulo vai receber aí cerca de 5,5 milhões de reais. E é algo bom aí, ainda mais o São Paulo que está numa crise financeira. Parabéns aí pro São Paulo, que conseguiu. Coitado, foi a melhor novela, dessa data FIFA. Nessa janela aí foi a melhor novela. Foi antes da data FIFA, é verdade. E, cara, daqui a pouco ele vai fazer que nem o Bento, que pra mim o Bento quer sair daquele time e tá jogando que nem a catimba, que vai poder ser dispensado logo. Vocês estão ferrados, cara. Se quiser dispensar o cara, vai estar lascado agora. Vai se lascar pra lá. É isso, Brasil. Não. Tô suave. É pouco bagunçado.